Você começou a sentir a chamada de Deus quando? Na minha vida, o chamado de Deus foi quando minha mãe começou a procurar, né, as obras de macumbarias, começaram a fazer, querendo ali uma solução para meu pai, né, que bebia muito. E sobre na nossa casa ainda não havia o evangelho, porque minha mãe frequentava o centro de macumba e a gente começou a ser perseguido, né, pelo adversário. Na minha pessoa, eu não conseguia dormir durante a noite, eu era perturbado por demônios, e todas as vezes que a gente ia para dormir, a gente morava no interior, uma família muito pobre, morava na roça, e todas as vezes que a gente ia para dormir, que reunia todo mundo, cada um ia para o seu quarto, eu começava a ter visões com demônios, crianças me perturbando. Durante a noite, eu gritava meu pai, pedindo para que ele viesse me ajudar. Só quando ele vinha, ele não entendia o que estava acontecendo e começava a me bater durante a noite, porque eu estava perturbando, né, gritando de noite, pedindo por ajuda. Só que eles não sabiam porque era no mundo espiritual. Mas um certo dia, havia uma Bíblia em minha casa. Quando eu abri aquela Bíblia, eu não me lembro o versículo, nem o salmo, nem o capítulo, porque era criança. E quando eu abri a Bíblia, eu me lembro que, ficou guardado na minha memória, que veio tipo um sede branco, clareou o quarto todo, o quarto ficou todo claro, e eu vi que afugentou aquele mal. E aí todos os dias eu abri a Bíblia durante a noite, e foi aí que começou a ajuda de Deus na minha vida. Só que minha mãe, logo após algum tempo, começou a frequentar a igreja evangélica. A gente tinha uns 7, 8 anos de idade. Só que durante a caminhada, minha mãe desistiu no meio do caminho, parou de ir para a igreja, os cultos que era realizado em casa parou, e eu comecei a ser perturbado novamente. Quando às vezes morria alguma pessoa, eu via, como os espíritas vê, eu via, eles conversavam comigo, ficava atormentado. Durante a noite já não conseguia mais dormir, perturbava bastante na escola, nas salas de aula, as professoras, elas não me suportavam, cada professora queria mudar, né, de turno, porque não suportava eu na sala, eu dando problema, desmaiando as professoras na sala de aula. E eu me lembro que a professora ela era crente e ela me suportava, ela me aconselhava, as diretoras da escola. Fui expulso da escola várias vezes. E quando chega a minha convenção, foi com a idade de 16 anos, como um moço foi na minha casa pregar o evangelho. Quando eles reuniam, eu corria, subia-se no pé de jaca. Eu não suportava falar o nome crente, não gostava de crente, mas com a insistência daquele moço, ele falando de Jesus para mim, e um dia ele me convidou para ir ao culto. Eu fui até o culto, mas quando eu cheguei no culto, eu me escondi entre os bancos para não ser visto, e participei algumas vezes dos cultos, e foi quando o Senhor me tocou, foi forte, aceitei Jesus como meu Salvador, e comecei a caminhada, aprendendo com um pastor que eu conhecia. Eu ficava na casa dele, junto com os familiares dele, e ali começou a desenvolver um chamado de Deus no meu coração. Eu me lembro que o meu primeiro chamado foi quando eu comecei a louvar a Deus, meio tímido, eu corria das oportunidades, mas quando foi um dia, eu me inspirei num cantor, ele cantando, eu comecei a ensaiar aqueles hinos, comecei a adentrar, né, naqueles hinos, e comecei a ensaiar, comecei a louvar. Aí começou o meu ministério, cantando nas igrejas, em festas, congressos, e dentro do meu coração tinha uma grande vontade de ser um pregador da palavra de Deus, de ministrar sobre o Brasil. Só que no mundo espiritual, pelos homens, não haveria nenhuma chance, né, mas Deus constituiu isso na minha vida. E hoje eu sou um pregador da palavra de Deus,
sou pastor. Minha mãe hoje é crente. Algumas pessoas da família são crentes, já tem alguns pastores já na família, presbíteros, cantores. Mas eu fui um da família, da família, praticamente um dos primeiros a ser pastor. E também minha mãe, não tive muito apoio de minha mãe porque ela também não era crente, não conhecia a palavra. Hoje conhece, hoje me apoia. E passei grandes dificuldades para chegar onde eu cheguei, para chegar pastor. Eu passei por grandes lutas, aflições, perseguições, mas não desisti de um sonho, de uma promessa que estava registrado no meu coração. O que me chama a atenção é que quando eu comecei a pregar a palavra do Senhor, eu não sabia discernir um versículo de um capítulo. Eu não sabia qual era versículo, qual era capítulo. Enfim, mas o Espírito Santo de Deus, quando eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, foi numa noite, foi durante o sono, na madrugada, eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. E o Senhor começou a desenvolver dentro de mim o dom da palavra, o meu ministério. E Deus tem nos falado através do teu Espírito, tem me usado na área da libertação, pois foi a área que eu fui muito bem, assim, porque eu fui perturbado, onde o diabo me usou muito para perturbar as pessoas. Hoje é a área que o Senhor me usa para a libertação. Fui vítima de uma obra de macumbaria, já de criança, quando minha avó também fez uma macumba para mim não nascer, comprovado por meus pais, por familiares, que eu fui vítima. Eu nasci depois de 4 dias, a minha mãe, segundo os médicos, quem morreu minha mãe, eu também não ia chegar a viver, por ter passado 4 dias e o parto estava amarrado, eles falavam amarrado naquela época, e nós sabemos que há um demônio que amarra os partos para as crianças nascer, há um demônio que persegue crianças quando Deus tem um chamado. Foi assim também com Maria, foi uma perseguição para que Jesus não viesse nascer. E eu passei por esse mesmo episódio. Minha avó ficou escondida no meio dos matos, com medo de ser presa, pois os médicos pediram a prisão da minha avó. Casou na família por 2 vezes. Eu sou filho e sobrinho do meu pai. Já começou já uma maldição na família. Minha avó não aceitaria mais meu pai na família, pois a minha tia tinha morrido e meu pai viera a casar com minha mãe, a qual é minha mãe e minha tia. E minha avó não aceitava que meu pai entrasse novamente na família. E foi quando ela fez essa obra de macumbaria para mim não nascer. Só que já tinha uma obra de Deus na minha vida, era um projeto de Deus. E o que me chama a atenção é que quando eu aceitei Jesus, ela me expulsou da sua casa, falou que não me aceitaria na casa dela. Ela falou assim, me chamou para uma troca, que eu viesse trocar com ela o Evangelho, né, para fazer a obra de macumbaria. Ela queria me ensinar algumas orações, né, para armas não sair tiro, que ela fazia. E ela queria me ensinar as mesmas autorias, e eu não aceitei. Escolhi o Evangelho, ela falou que não me aceitaria mais na casa dela. E um dia eu voltei, ela me aceitou, pregoando para ela. Um certo dia minha avó veio a ficar doente, e com essa doença ela aceitou Jesus como Salvador, morreu salva. E minha história de vida é uma história de sofrimento, uma história de humilhação. Era humilhado pela minha própria família, meus tios, era rejeitado de tudo. Eu era rejeitado por pobreza, era muito pobre. E nós sabemos que o Senhor, Ele chama os pobres, Ele tem amor aos pobres. E um sonho estava guardado no meu coração. E quando nós guardamos um sonho, um projeto diante de Deus, Deus, Ele realiza em nossas vidas. Você que vai estar ouvindo esse testemunho, que vai tomar parte desse testemunho, eu quero vos dizer alguma coisa que Deus um dia falou no meu coração. É ser permanente, é guardar a palavra, é ser firme nas promessas. Você que crê numa promessa, que crê numa cura. Eu fui mais uma vez vítima de uma obra de macumbaria, pois eu vendia biscoito para uma mulher macumbeira, e um dia eu entrei em discurso com ela, e quando eu mandei ela tomar na parte íntima daquela mulher, ela se revoltou contra a minha pessoa. E quando ela me promete que ia vingar, na mesma noite eu tive uma grande febre alta, a febre que eu achei que não ia sobreviver.
E com isso veio uma deficiência na minha perna, que para os médicos não era para mim estar andando, né? Confirmado por vários médicos, eu ando por milagre. Perdi, minha perna ficou com 5 centímetros de diferença, e atrofiamento na coxa de 56 centímetros. E Deus tem me dado força, eu tenho feito a obra do Senhor, tenho pregoado pelo todo o Brasil. E como criança, deu bicho no meu cérebro, foi confirmado pelos médicos, pela minha família. Deu varejeira no meu ouvido, que os médicos extraiu aqueles bichos estavam no meu ouvido e falou: ele não vai pensar, ele não vai guardar as coisas. Antes eu tinha um pouco de dificuldade de guardar as coisas, minha língua era um pouco embolada, mas glórias ao nome do Senhor. Hoje eu decoro versículos da Bíblia, minha mente esquece alguma coisa, não capta tudo, não ficou mente 100%, mas o que sobrou no meu cérebro, o restante que sobrou, eu consigo guardar os versículos da palavra do Senhor, que tem nos ajudado na obra. No começo foi bem difícil para meu ministério, porque um pastor que não decora versículo, as pessoas podem achar que é alguma dificuldade que tem, né, ou porque não lê a Bíblia, mas não é, porque foi uma dificuldade que veio de criança. Então, na minha juventude, como criança, foi um sofrimento muito grande, e a mão do Senhor me alcançou. Como foi falado, hoje sou pastor, trabalhei em vários ministérios, trabalhei no Ministério da Assembleia de Deus como missionário na Bahia, trabalhei na Igreja Batista do Belvedere como pastor, trabalhei em São Paulo, na Igreja Missionária, trabalhei no estado do Maranhão, também com a congregação, também no estado do Pará, onde a gente tem 2 igrejas, a gente é hoje pastor presidente, e nós temos, no tempo de folga que nós temos, nós adoramos o nome do Senhor, nós evangelizamos, nós visitamos os lugares que é preciso ser visitado para uma área de libertação. Hoje eu sou capelão internacional, Deus me deu mais uma vitória, eu sou capelão, rodo pelo Brasil, sou bem recebido na área civil e militar, e as promessas de Deus, elas não param em nossas vidas. No livro de Salmos 41, e primeiro: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu restaurarás da sua cama de doença. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamou o quê? Bem alto. Começa a chamar a atenção de Deus na noite de hoje. Eu sei que você não tem sido um pé de árvore. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Belza, sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Canta também, Senhor.